paz do Senhor, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada lar, cada vida, em nome de Jesus, nessa quarta-feira, que nós vamos buscar mais intimidade junto ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Hoje eu queria meditar numa palavra que é bem conhecida no meio dos cristãos, né? Que está no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Que hoje nós viemos buscar intimidade com o Espírito Santo, que o mistério do Evangelho venha a ser desvendado hoje, que o Evangelho venha penetrar no nosso coração, né? Em nome de Jesus, enquanto podemos buscá-lo, né? Na minha Bíblia vem dizendo assim: a armadura de Deus. No verso 10 fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as sestas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Essa palavra ela é muito linda e ela é bem conhecida, né, meus irmãos? E vocês me perdoem, eu estou um pouco resfriado devido aos últimos acontecimentos. A minha imunidade deu uma baixada, mas glória a Deus. E essa palavra ela é bem conhecida, só que tem alguns pontos que eu senti de compartilhar com vocês, né? Como Cristo ele deu discernimento, o Espírito Santo deu discernimento a Paulo para falar, né? Vistam de toda a armadura de Deus. Esse é um ponto muito importante, porque a palavra diz para se vestir de toda a armadura de Deus. Um soldado, quando ele vai para a batalha, ele não pode ir faltando uma parte da sua armadura. Ele não pode faltar a sua ombreira, seu capacete, e sem sua couraça, sem sua espada, sem seu escudo, né? Sem seu coturno. Ele não vai faltando. Ele não vai faltando cardaço, ele não vai faltando nada, porque ele tem que estar preparado para a batalha. E muitas pessoas hoje estão sendo colocadas no meio da batalha espiritual sem ter se revestido de toda a armadura da fé, porque por causa da necessidade, não sei se essa é a palavra, de poucos trabalhadores na obra, tem se colocado pessoas cada vez mais e mais ainda não estando pronta, não estando madura para fazer a boa obra do Senhor.
E você acaba mandando ela para a morte, porque virão lutas, como a Bíblia vem dizendo, virão dados inflamados, virão lutas, e lutas não contra a carne, né? Não luta contra o nosso próximo, mas são lutas espirituais. Lutas, se você for ver, se nós não estivermos preparados, nós vamos perder mesmo. E o que acontece? Eu tenho visto isso, e isso me entristece, né? Porque depois, quando se fere uma pessoa assim que vai para a guerra, é tão difícil trazer ela de volta para o Senhor. E eu queria falar isso com vocês hoje, né? Falar com os meus irmãos, não tenham pressa, né? Para se colocar ali na brecha da rocha, né? Para levar o Evangelho. Primeiro se estruture, primeiro busca uma vida com Deus, primeiro organize sua vida, primeiro, né, busque a intimidade, busque ser batizado no Espírito Santo, busque aprender com seus líderes, homens de Deus de verdade, né? Não qualquer um, homens que ensinam a palavra, né? Não tenham pressa, porque Deus ele te capacita para toda boa obra. E no tempo certo Ele vai te colocar para fazer algo, para te usar no meio da sua família, no meio do seu, no trabalho, né? E a Bíblia vem dizendo assim, no 12: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só, a nossa luta não é contra aquilo que a gente está vendo, é contra aquilo que a gente não vê. A nossa luta verdadeira é contra os desejos e pecados da nossa carne, nossa natureza caída. Muitas das vezes tem pessoas dentro de igreja, porque foram ensinadas errado, ou porque aprenderam errado, que te ensina a odiar outras pessoas. Você mal entra na igreja, uma pessoa chega para você e fala: ó, eu tô vendo, fizeram uma macumba contra sua vida. Você já tem o coração, o seu coração já não é ainda todo transformado, né? E uma pessoa dessa vai e fala isso para você, a primeira coisa que você vai ter é ter ódio da pessoa que fez isso por você, né? Você ouvir falar que alguém tem inveja, alguém fez mal para você, a primeira coisa que você vai se enfurecer e seu coração vai se contaminar contra essa pessoa. E isso que o diabo quer. O diabo quer colocar rivalidade entre irmão e irmã, né? Entre pai e filho, entre amigos na igreja, entre a família, entre o corpo de Cristo, porque ele quer desviar o foco, ele quer falar que a nossa luta é contra o ser humano, e não é. A nossa luta sempre foi e sempre vai ser contra Satanás, contra os pecados que ele coloca na nossa porta. Então, assim, muitas das vezes pessoas sem discernimento, numa bagunça religiosa, têm ensinado pessoas a praticar e semear ódio antes de ensinar o Evangelho, né? Então, quando você chega uma pessoa que mal chegou na igreja e fala assim: ó, tô vendo, a pessoa já chega destruída, sabe? Ó, tô vendo, fizeram mal contra a sua vida, colocaram o seu nome na boca de um sapo, não sei o que. Meu, você vai acabar com o coração dessa pessoa, e essa pessoa às vezes vai estar na igreja por medo. Paulo fala no final dessa passagem assim: ó, orem por mim para que eu leve o mistério do Evangelho, né? Porque hoje em dia o Evangelho verdadeiro, poucas pessoas têm tido esse acesso. Se você entra no YouTube, como o vídeo que eu estou fazendo agora, tem milhares de pregações, tem milhares de doutores, teólogos, falando sobre assuntos, nossa, que não vai mudar a vida de ninguém. Mas o Evangelho puro, simples, de amor, de paz, que aqui fala, poucas pessoas têm visto. Você tem visto pessoas se promoverem no altar, né? Pessoas brincando com o Evangelho, se promovendo, fazendo o altar de um palco de show e ele sendo a estrela, usando o nome de Cristo para conseguir as coisas. Mas a nossa luta não é essa.
Às vezes o diabo e o inimigo, ele quer colocar como se o inimigo fosse seu pai, o seu irmão, sua mãe, sua filha, os seus amigos. Um dia eu falava com o irmão que nós não somos inimigos. Nós temos o mesmo foco. É chegar ao reino, levar os nossos ao reino e levar o evangelho a todo aquele que Deus permitir. Mesmo que nós venhamos ter divergência de opinião, nós somos irmãos, não somos inimigos. Mas o diabo, ele quer colocar e quer te fazer sofrer, falar: eu estou passando essa luta por causa do meu pai. Porque se eu estivesse longe do meu pai eu estaria bem. Mentira. É seu coração que está contaminado por algo mal, por um sentimento mal. E o diabo só está colocando na sua mente que é por causa de um ente querido. Ontem um amigo meu, ele estava conversando com outro amigo que ele não via há bastante tempo. E esse rapaz estava um pouco alcoolizado. E ele tentava falar de Cristo, né, tal. E eu ouvindo a conversa, né, eu fico só observando. Ele falando e o rapaz falando assim: porque eu não tenho paz em casa, por isso que eu saio para beber. Aí ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim: eu era da igreja, foi numa festa de Natal que eu comecei a beber. Por quê? Você fala: mas é uma festa que as pessoas comemoram o nascimento de Cristo. Não, é uma festa mentirosa, pagã. Essa festa dia 25 de dezembro. E você vê que a maioria das pessoas se perdem nisso. E ele falou isso, aí começa a pôr a culpa: foi pelos amigos que me levaram. Aí começa: eu não saio dessa vida porque eu não tenho uma esposa, porque dentro da minha casa os meus familiares é complicado, né? Mas não é, o diabo ele só maqueia aquilo que ele tem tramado. A Bíblia vem dizendo aqui que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso próximo. É contra Satanás e o pecado que ele coloca no nosso coração. A Bíblia fala em Gênesis, né, que quando Caim foi tramar aquilo contra Abel, a Bíblia fala que o pecado está à porta, cabe nós a resistir. Ninguém é culpado. Abel não foi culpado de Caim, né, ter dado vazão para Satanás, deixado o pecado entrar, né? Eva também, ninguém foi culpado por ela dar ouvido, né, à serpente maligna, traiçoeira, e comer do fruto proibido, não é verdade? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim é toda a Bíblia. Se você vê, a gente quer achar culpados na nossa vida pelo que nós vivemos, mas a culpa é nossa de estarmos longe de Deus, de não estar nos revestindo de toda a armadura de Deus. Às vezes é a briga dentro do nosso lar, às vezes é a briga na igreja, às vezes é a briga no nosso trabalho, porque nós não temos nos revestido de toda a armadura do Senhor e queremos estar pronto para a batalha. Tem gente que eu vejo que sai para evangelizar e a sua vida está toda torta em casa. Ela ainda não é um marido, não é uma esposa. Dentro de casa, ela ainda continua sendo uma pessoa de mau exemplo para os outros na rua. E dentro da igreja não tem se importado. Esses dias eu ouvi um caso que um casal ele foi para uma igreja, essa daí da teoria da prosperidade, e a mulher se separou do rapaz e continua fazendo a obra. Quando a Bíblia proíbe a separação, né? Proíbe assim, né? Jesus falou que não é isso que Deus quer. Se não é o que Deus quer, você está desobedecendo a Deus. Então, é literalmente algo que é contrário à vontade de Deus. Mas o pastor não está nem aí dessas pessoas. Porque a intenção dele não é cuidar das pessoas para levar o reino. A intenção dele é ter gente trabalhando para ele ali, para ele lucrar mais. É muito triste falar isso para vocês. E quantos irmãos meus têm ido desse jeito, né? Moços ainda, sem ter experiência, sem ter sido provado, sem ter sido ensinado, querendo levar algo que é espiritual, e isso é terrível. Eu estou falando isso para vocês porque eu sinto na alma, né, no espírito, a dor de ver pessoas, né,
falando de Cristo e se colocando num lugar onde é inevitável vir retaliações, né? E às vezes as pessoas não têm essa preocupação, mas eu tenho esse zelo. Eu quero ver pessoas salvas, eu não quero ver pessoas fazendo obra, trabalhos. Eu quero ver pessoas firmes na presença de Deus. Então o Espírito Santo ele nos incumbe disso daí, de levar o Evangelho e falar para vocês, antes de fazerem tudo, se prepare como um soldado que se prepara para a guerra. Aprenda a manusear as suas armas, a espada da palavra. Uma pessoa que quer levar o Evangelho, ela tem que manusear bem a palavra. Ela tem que buscar o conhecimento. Ela tem que estudar a Bíblia. Né? Eu vejo às vezes pregador falando assim, não, eu leio a Bíblia, eu não preciso estudar, eu não preciso me aprofundar porque o Espírito Santo fala comigo. Para falar a verdade, ele é um preguiçoso. E ele acaba ensinando heresia, contando a história da mente dele e fala que o Espírito Santo está direcionando. Não. É porque ele não quer se aprofundar. Uma pessoa que quer pregar o Evangelho, ele tem que estar revestido na fé, ele tem que viver pelo que ele não vê, mas pelo que ele espera. Porque muitas das vezes você vai pregar o Evangelho, você está levando a palavra de Deus e você não está vendo nada acontecer, e às vezes você está vendo luta se levantar na sua vida e você não entende. Mas se você está vivendo pela fé, você sabe que o Evangelho funciona assim. E essas são duas das armas essenciais que nós temos que ter e praticar e estar exercido, né? E manusear bem a fé e a pregação, a palavra. E a Bíblia vem dizendo aqui também, assim mantenham-se firmes, no 14, cingindo com o cinto da verdade. Quer dizer, o cinto da verdade tá bem claro aqui. Um homem que quer levar o Evangelho, quer viver para Cristo, quer entrar em lutas espirituais, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser falso, ele não pode ser sonso, ele não pode se fazer na frente dos outros. Tem muita gente que quer levar o Evangelho aí, mas dentro da sua casa, no meio dos seus familiares, ele é o queridinho, sabe? Ela é a queridinha, ele é o sonso, ele se faz para não ter atrito. Tá vendo os familiares ir pro inferno, mas ele é o queridinho, ele quer ser o queridinho, ele quer agradar as pessoas. Ai, se eu desagradar meus familiares, não posso. Mas se desagradar a Deus, você pode. E você sem consciência nenhuma faz isso. Então, e essas pessoas ainda querem levar o Evangelho. E aí vem luta sobre a vida dele, vem um inferno sobre a vida dele, ele não sabe. Então, um soldado de Deus, ele tem que ser verdadeiro onde ele estiver, ele tem que falar a verdade, ele tem que levar a verdade, ele tem que anunciar a verdade. Ele tem que estar no coração dele, cingido da verdade. E aí fala assim, na continuação, vestido com a couraça da justiça. Aí você fala, não, mas quem é justo? Perante Deus ninguém é justo, mas quando fala justo aqui, você tem que ser honesto. Você não pode ter balança desiguais, tipo assim, você vê uma pessoa que você não tem muito afinco, você julga de uma forma. É alguém que você gosta, é alguém querido para você, você julga de outra forma. Para uns você trata de um jeito, para outros você trata de outro. Não, você tem que ser justo. As suas obras têm que ser justas, né? Você tem que ser honesto. Você não pode ser errado nessa parte. E quantas pessoas estão sendo injustas? Porque aquele irmão me serve, eu não vou chamar a atenção dele. Eu estou vendo ele fazer coisa errada, mas não vou. Aquele que não, eu não gosto muito, aquele eu já trato com... Quantas vezes eu vi isso no antigo ministério que eu vivia? Obreiros que eram líderes de obreiros, os que estavam mais perto deles, eles tratavam diferente. Os que estavam mais longe não tinham conversa. Isso não é justo. E faziam obra. Quem não se importa, quem estava na liderança, pouco se importa com isso. Então hoje, o verdadeiro evangelho que eu quero pregar para vocês, e buscando intimidade, é esse. Que temos que ser justos com as pessoas, honestos. Sabe, balanças fiéis, imparciais. Sabe? Então, se você não tiver cingido dessa justiça, dessa igualdade, de tratar todos iguais, você não serve ainda para levar o evangelho, você não está pronto ainda. Deus tem que trabalhar na sua vida. Deus tem que te moldar ainda para você ser um vaso de honra para levar o evangelho dele.
Sabe, tem pessoas que fazem mal para os outros e estão no meio da rua entregando jornalzinho, folheto, falando que Jesus é isso, aquilo. Mas a vida dele, ele tem sido um mau exemplo no nosso meio. Então não façam isso, para que não venha o dia do Senhor e a perdição esteja sobre sua vida, né? E aí fala assim, ó: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Olha só, tem muita gente que se diz de Deus, fala do Senhor, mas não tem vontade de levar o evangelho da paz. Pessoas que seu dia cotidiano é assim: levanta, vão correr atrás de dinheiro, chega em casa, fica com a família a semana toda. Não tem um desejo de falar, vamos evangelizar e levar o evangelho da paz. Olha que bacana, o evangelho da paz. O servo do Senhor aqui está falando assim, o evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? Um evangelho onde traz o concílio, onde traz o amor, onde traz o discernimento, né? Às vezes as pessoas querem levar o evangelho para brigar. Eu vejo aí, né, na internet, pessoas fazendo debate da palavra, sem paz nenhuma. Já vi até gente brigando. Não, porque eu sou pó, eu sou pré. Não, Jesus era Deus. Não, Jesus não era Deus, era um anjo. Aí começa aquela briga teológica. Aí os homens arrumam desculpa. Isso aí não é evangelho da paz. Isso aí são religiosos escarnecendo do evangelho. Sabe? O evangelho da paz é o evangelho onde você leva a Cristo e mostra que por Cristo nós somos sarados, que por Cristo a graça foi derramada e hoje temos chance de buscar o perdão junto ao Pai, né? Pela graça, né, nós vamos ser salvos. Por Cristo, pelo sangue de Cristo, Ele perdoa o nosso pecado. Esse é o evangelho. Mostrar o amor de Cristo, né? Mostrar que às vezes as pessoas estão em trevas e há luz ainda, né? Há luz, e a luz é Cristo, né? E se Ele habita em nós, nós somos luz também, em nome de Jesus. Então tem muita gente aí que nem sabe disso, não tá nem aí pro evangelho da paz. Tem gente que nem liga se você tá na igreja, que nem a gente tá com o ministério, um campo aberto novo no Maristela, há 2 meses mais ou menos. E às vezes você fala, pessoas estão lá, pregam, cantam, mas evangeliza. Se você perdeu o amor de levar o evangelho da paz, você não tem esse desejo, se não arde no seu peito, você não está pronto ainda. Você precisa buscar amor, tem uma falha em você, né? Porque você tem que ter o desejo de levar o reino a toda criatura. Assim como o nosso Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tinha isso. Ele veio para isso. Paulo aqui, ele vai falar que ele também foi chamado para isso. E você? E eu? Será que estamos prontos, revestidos com as sandálias, né, do Evangelho? Ou não, está faltando essa parte na nossa vida? Se tiver, você não está pronto para vir para Cristo, para a batalha espiritual. Você ainda tem que buscar Ele. E no 16 diz assim, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quer dizer, se você não tiver fé, o inimigo ele vai ficar de longe, ó. Pessoas que falam mal de você, pessoas que levantam calúnia, maus exemplos, brigas. Gente, você não sabe como que é difícil para o líder de igreja lidar com as situações do dia a dia. Ver pessoas fazendo corpo mole, é como se fosse seta do maligno, aquilo vem para inflamar o seu coração, porque você ama tanto a Deus. Você fala, meu Deus. E se você não tiver a fé alicerçada em Cristo ali, olhar para essas coisas e falar, não, Senhor, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por fé, né? Você acaba caindo, e quando as pessoas estão ainda vivendo a meninice do evangelho, empolgação, aí quando vem uma luta,
Quando fala assim, mas por que eu estou passando isso? Se eu prego o evangelho, se eu visito, se eu faço isso e está vindo uma luta sobre a minha vida, é assim mesmo. O inimigo, ele vai ficar de longe, jogando setas para ver se te derruba. Se ele não pode te afrontar face a face, porque talvez você está vivendo algo com Deus já, ele vai ficar de longe tentando te minar, achar um ponto fraco. E se você não tiver com toda a armadura do Senhor, uma hora ele acha essa brecha. É como a raposinha que vai no muro e ela procura as menores brechas, onde o homem não vigia. Assim é Satanás. Então nós temos que estar revestidos de toda a armadura. Você viu como é importante? E no 17 diz assim, usem o capacete da salvação, da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, o capacete da salvação. Na nossa mente, capacete tem que estar revestido do quê? Você tem que estar com foco em ser salvo. Muita gente hoje, querendo levar o evangelho, não tem o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? No seu coração, na sua mente, você não está preocupado com a sua salvação. Você está preocupado com o seu filho que vai nascer. Você está preocupado com a sua conta que tem que engordar. Você está preocupado com a sua casa que você tem que comprar. Você está preocupado em trocar o seu carro novo. Você não tem revestido o seu pensamento com as coisas que te levam à salvação. E aí, irmão, se você está faltando essa parte, os seus pensamentos está em Cristo, para ser salvo, para estar um dia com Cristo, você é um alvo muito vulnerável, porque você é uma igreja terrena aí. Muitas das vezes as pessoas estão andando e querendo viver o evangelho sem usar o capacete do que da salvação. O que é mais ou menos o capacete da salvação? Eu vou tentar explicar com o que Cristo me deu assim, os pensamentos de Paulo. Paulo falava assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Esse homem, ele tinha o capacete da salvação nele, porque ele fala assim, viver é para Cristo, e se eu morrer é lucro, porque os meus pensamentos estão lá. Ele falava assim, eu não sou desta terra, eu sou do reino celeste. Você entendeu? Uma pessoa que ela pratica, ela tem o capacete da salvação. Quantas pessoas na igreja enriquecendo porque estão se preocupando com as coisas dessa terra? Você viu o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? Pessoas às vezes acabaram de conquistar sua casa, seu carro, e veio a chuva, um desastre natural, né? E levou tudo. E aí? Se ele não tiver o capacete da salvação? Muitos se matam, muitos perdem a expectativa da vida, muitos perdem a fé em Cristo, muitos começam a indagar e questionar Deus por que fizeste isso. Você entendeu? E nós, como ministros do Evangelho, temos que estar prontos para todas essas coisas. E para ajudar os nossos irmãos que passam essas lutas, porque um dia pode ser nós que vamos estar passando. O dia mau vem para todo mundo. Então muita gente não tem ainda a armadura de Deus toda em seu corpo e quer fazer obra, quer cantar, quer pregar. E quando vier a luta, coitado. E o problema é que assim, vai ser ferido e vai ter que ser carregado. E nós como igreja temos que estar prontos para isso. Mas o certo era para todos estarmos preparados para guerras espirituais. A nossa guerra não é contra o nosso próximo. Se o diabo acha que tem colocado na sua mente que o seu problema é porque você convive com pessoas, que o seu problema é que você não vai para Cristo, você não tem a vida com Cristo por causa de alguém, é mentira. É simplesmente você e o pecado que está à sua parte. Desculpa te dizer isso hoje. E aí eu queria continuar. E no 18 diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Olha só o que o servo de Deus falou aqui, essa parte que para mim é chave. Depois de você estar totalmente revestido, preparado para toda boa obra,
Você tem que estar sempre em oração. Em oração quando? Quando eu preciso de algo? Também. E quando eu estou bem? Também. Eu lembro da minha primeira oração. Eu estava enfermo e eu tinha ido para a igreja a primeira vez. E aí eu cheguei em casa feliz, porque eu tinha sentido bem, senti que tinha sido curado, mas aí quando eu pisei o pé no meu quarto, eu senti uma dor descomunal, piorou, aí eu fui pro banheiro, nunca tinha orado na minha vida, eu era ateu, nunca tinha lido um versículo da Bíblia. E aí eu dobrei o meu joelho, eu só sabia falar: Deus me cura, 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 e a dor aumentando, aumentando. Teve uma hora que eu pus a cara no ladrilho e falei assim: Deus, eu não te conheço e eu não sei o que eu vou passar, mas independente disso, se o Senhor me der uma oportunidade, eu quero conhecer o Senhor, que eu me senti muito bem. Foi minha primeira oração, uma oração de uma pessoa assim, que não tinha curso de teologia, que não tinha uma vida com Deus, que mal conhecia, nem conhecia Deus, nem de ouvir falar, nem de nada. E foi a minha primeira oração, e ali Deus me curou no meu banheiro. Então eu orei e supliquei a Deus por uma cura. Depois eu orei para buscar a Deus. Depois eu orei nas minhas necessidades. Depois eu orei pelo meu casamento. Depois eu orei pela minha família. Depois eu orei por pessoas. E sempre foi assim, orando, 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 orando. Orar em todo o tempo. É isso que Paulo aqui está falando, servo de Deus. Que nós temos que orar no Espírito em todo o tempo, em toda ocasião. Ah, mas tá tudo bem, tá tranquilo, agora estou trabalhando, estou com uma vida. Aí que você intensifica a sua oração. Ah, mas então eu não preciso orar por isso. Continua orando por isso e começa a orar por outras pessoas. A minha esposa entrou no grupo de intercessão agora da igreja, em geral, da sede, né? Nós tínhamos o nosso, e ela entrou da igreja, aonde ela vai interceder por almas, por pessoas. E assim temos que ser nós. Orar pelo próximo, orar pela nossa vida, orar pela salvação. Todo dia você tem que orar: Senhor, me salva, Senhor, me guarda, porque todo dia somos tentados, provados. Então Paulo estava ensinando aqui, se você não tiver, você pode estar todo revestido ali, preparado, mas se você não tiver uma comunhão com Deus, uma vida de oração, suplicando a Deus, sabendo que você depende de Deus, mesmo você sendo uma pessoa que Deus deu um dom, você tem um talento, se você não tiver uma vida oracional, não sei assim que fala, ou uma vida de oração, uma vida com Deus, de intimidade, de humilhação, porque a oração também é humilhação, é você se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, hoje eu dobro meus joelhos, porque eu não vim aqui pedir e nem somente agradecer. Eu vim reconhecer que eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso ter uma vida com o Senhor. Sem o Senhor eu sou um alvo fácil, sem o Senhor eu sou frágil e vulnerável, sem o Senhor, meu Pai, eu sou uma presa fácil na mão dos meus inimigos, sem o Senhor eu ando sem discernimento, sem o Senhor eu não sei o caminho. Você se humilha e reconhece que depende de Deus. A oração é você primeiramente expor também que você necessita de Deus em todo o tempo, o tempo todo, para todas as coisas que você vai fazer. Por isso que você precisa sempre ter uma vida de oração, orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua igreja, orar pelo seu ministério, orar pelos seus irmãos, orar por aqueles que te perseguem, orar por aqueles que te fazem mal, orar e orar sem cessar. Se você não faz isso, você vai perder a batalha. Eu vejo muitas pessoas lendo versículos em redes sociais, postando videozinho. Aí você fala: irmão, quanto tempo você orou hoje? Ah, irmão, levantei de manhã, fiz uma oraçãozinha. À noite eu vou orar. Uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você não está se alimentando. Você está com a armadura, mas não consegue carregar ela. Você não consegue nem se pôr de pé. Porque o que te alimenta a sua alma é uma vida de oração com Deus. Sabe, o que alimenta o seu espírito é uma vida de oração.
É da sua oração que veio o pão dos céus que alimenta você. É uma vida de oração que vem a água da rocha verdadeira que sacia a sede da sua alma. É uma vida de oração. Se você não tem, as lutas vão te encobrir e você vai sucumbir. E olha o que diz no 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada uma mensagem a fim que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. Olha o servo de Deus, humilde, simples e falando, eu preciso de pessoas intercedendo por mim. Às vezes você vê o seu pastor na igreja, o seu líder, você fala, ele não precisa de oração. Olha, fala de Deus, traz a mensagem do mistério do Evangelho. Não. Você vê Paulo reconhecendo, orem por mim, para que Deus me dê a palavra, para que Deus me leve a levar o Evangelho, que é mistério para o mundo. Sabe, às vezes a gente deixa de orar pelos nossos líderes, os nossos pastores, os nossos irmãos que estão à frente de um trabalho, que nem temos que orar. Agora eu estou num campo, em Maristela, mas tem o nosso pastor da sede, que é o pastor Jair, tem o pastor do Limeiro, que eu não tenho muito contato, que é o pastor Rogério, que é pastor da igreja também, tem o pastor Elvis, tem os meus irmãos presbíteros, né? E nós temos que orar por cada um, porque eles passam batalhas travadas, as batalhas deles são mais do que físicas. Ele carrega nos ombros o peso do Evangelho, o exemplo do Evangelho, porque se eles caírem, eles vão escarnecer a igreja. Imagine a culpa que estão sobre eles, se eles vierem a se desviar. O quanto será difícil um desses voltar, se eles deram um mau exemplo. Então, nós temos que estar sempre orando pelos nossos líderes espirituais, né? Líderes que nos levam a Cristo mesmo, líderes que nos levam ao Evangelho verdadeiro. É importante a igreja saber que precisam estar sempre em oração por aqueles que Deus tem usado para te levar ao reino. Sabe, às vezes a gente ora e esquece dessas pessoas, fala, eles já são tão espirituais que eles não precisam. E olha a humildade de Paulo pedindo, orem por mim, para que eu consiga destemidamente levar o Evangelho, o mistério do Evangelho. Porque ele sabia que ele ia levar o Evangelho para pessoas que iam tentar infligir nele o medo, tentar oprimir ele, tentar parar o Evangelho. E quantas das vezes na nossa vida mesmo, dentro da igreja, as pessoas falam assim, não prega isso não. Um dia eu fui ministrar num lugar, a pessoa falou, quando eu terminei de ministrar, ele falou assim, não prega isso aqui não. Você não vai para frente, se for assim. Aí eu olho assim, eu falo, meu Deus, paro com o Evangelho. Eu vejo pessoas falando assim, mas sua igreja devia estar lotada, então você prega o verdadeiro Evangelho. E muitas das vezes eu me coloquei triste porque eu estava no Evangelho caído e eu achava que era verdade. Na multidão é que está a glória, né? Não, mas eu fui lendo o Evangelho e Cristo falando que o aprisco dele é pequeno, a porta é estreita, poucos vão acertar. No final dos tempos, quase ninguém vai aceitar essa doutrina. E eu fui aprendendo que o verdadeiro Evangelho, a igreja mais primitiva mesmo, a igreja que pregar mais o Evangelho puro, vai ser a que tem menos pessoas. E não é desculpa. É porque as pessoas hoje não querem receber o que é santo. E hoje, graças a Deus, experimentado, eu posso falar para vocês que eu não tenho problema nenhum com, às vezes o pastor fala assim, mas é uma igreja pequenininha. Não, pequenininha para você, mas é grande para Deus. Mas são alguns irmãos, são alguns para você, mas são valiosos para Deus. Irmão, por que você faz uma live de sexta-feira para alguns irmãos que às vezes entram, não entram? Para você não tem importância, mas Deus incumbiu disso. Mesmo que entre um, vai ser um. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe por quê? Quando você é experimentado, você não está lá para agradar homens, nem para mostrar para homens que o Evangelho na sua vida, ele tem surtido efeito. As obras do Espírito Santo são manifestas no nosso viver, no nosso caráter, nos nossos valores.
na nossa educação, no nosso se portar. Né? Muitas pessoas hoje estão confundindo o evangelho. E é por isso que há muitos doentes no nosso meio também. Muitos fracos. Muitas pessoas dentro da igreja céticas. Que não sentem nada. Nunca tiveram uma experiência com Deus. Porque às vezes está na igreja e tem um perturbado que fala assim: tô vendo um anjo na porta. Aí essa pessoa, tadinha, então fala assim: mas por que eu não vejo? Aí tem uns perturbados: Deus está falando comigo, hein? Começa a falar, diz que fala a língua dos anjos, fala em língua, né? Estranho. E aí fala em línguas e fala mistério. Meninice. Aí pessoas falam assim: por que eu não falo em línguas e também não tem essas coisas? Por que eu não sinto isso? Eu não tenho experiência com Deus. Tem muita gente dentro da igreja se sentindo, sabe, desprezado por Deus, quando não é isso, né? Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus fala. E essas igrejas estão destruindo almas puras, valiosas para Deus, com essas bagunças. Sabe por que fazem isso? Para se promover. É uma tristeza. Mas nós devemos orar, nós devemos orar um pelos outros e orar pelos nossos líderes espirituais. E olha como o servo de Deus ele é humilde. Ele falou: orem por mim, para que o evangelho... Ele sabia que por ele mesmo ele não podia levar o evangelho. Então você vê um homem de Deus, quando ele fala: ora por mim também. A igreja tem que estar orando uma pela outra. Aí fala no 20 assim: pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Você viu que ele falou assim: eu estou como preso em correntes. Mas Jesus não te obriga, ele te chama. Paulo fala que ele estivesse como preso em correntes, que é como se ele estivesse ligado a Cristo. Não que ele estivesse obrigado, mas como se fosse um elo dessa corrente. Eu, você, vivemos como um elo de uma corrente. Então, nós que Deus se revelou no nosso coração, nós temos que pedir para que Deus ele continue nos usando e que para que a gente venha permanecer no Evangelho para falar com coragem, como se cumpre fazer. Olha só que bacana, Paulo falou assim: eu preciso ter coragem, vocês precisam orar a Deus para que eu tenha coragem. Eu tenho que orar para você, para que você chegue para sua esposa e fale como um homem de Deus com coragem, sem medo de... se eu falar o evangelho da verdade, minha esposa pode se separar de mim. Meu filho, meu marido, meu isso. Gente, nós temos que orar um pelo outro para que nós venhamos ter coragem de anunciar o verdadeiro evangelho, sem ter medo de retaliações. Mas para isso você não pode ser mancebo, não pode ser novinho, não pode ser sem ser experimentado. Você tem que aprender. Você tem que passar pelos processos. Você tem que viver o evangelho. É por isso que hoje tem tanta bagunça. Você vê crianças. Uma mocinha aí na internet pregando um monte de porcaria. Mas é uma mocinha. Cadê os pais dessa moça? Ela ainda nem passou ainda por essa fase e já colocaram ela no altar. Aí você fala assim: mas Davi foi rei com tantos anos. Não sei, mas você está falando de rei, filho, você não está falando de sacerdote. Samuel foi entregue, bebê ainda, né? Para levar o evangelho. E olha o tempo que ele passou ali com o sacerdote, aprendendo, até que chegou o momento que Deus chamou ele. Então tem um tempo para tudo. Tem um tempo para você aprender, tem um tempo para você ser experimentado. Tem um tempo para tudo. Agora não ache que você pode fazer algo porque outras pessoas estão fazendo. Cumpra o seu dever. Comece vivendo uma vida íntegra. Sabe o que eu aconselho vocês hoje? Vivam uma vida íntegra, honesta, sejam verdadeiros, aprendam primeiramente, antes de querer levar o evangelho, aprendam a amar. Aprendam a amar a Deus, acima dos seus bens, acima do seu conforto, acima dos seus desejos, acima dos seus sonhos,
acima das suas vontades. Depois aprenda a amar o seu próximo de uma forma que você vai abrir mão do seu conforto, do seu comodismo, das suas riquezas para ajudar ele. Depois que vocês aprenderem isso, comecem se fortalecendo, aprendendo do Evangelho, lendo a Bíblia, se aperfeiçoando nela, aprendendo cada vez mais, sendo profundo, aprendendo com homens e mulheres de Deus que têm o que te passar, que têm experiência. Depois comecem a praticar a fé, sabe? Viver pelo que você não vê, mas pelo que você espera, que é a salvação. Sabe? Comecem a pôr seu foco no reino. Fala, Senhor, eu vou me santificar, eu vou me guardar, porque um dia eu quero estar com o Senhor. Coloca na minha mente, no meu coração, um desejo de viver uma vida do reino celeste, não uma vida aqui da terra. Para depois Deus pegar você e te virar e te usar. Para que você não seja só mais um papagaio que repete, mas que seja um exemplo no meio dos seus, no meio da sua comunidade. Amém? Que o Evangelho da Paz ele esteja no seu coração. E não esqueçam de sempre orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Em nome de Jesus, essa é a mensagem. Queria orar com vocês, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Quantos são aqueles que estão ficando pelo meio do caminho, feridos na batalha espiritual? Porque não aprenderam e não foram ensinados, meu Pai, a se revestir de toda a armadura. E depois de se revestir, ter uma vida de intimidade, de oração com o Senhor. Pessoas que estão sendo colocadas no campo de batalha sem ao menos saber o que estão vivendo. Pessoas que se desviaram, pessoas que se perderam no meio do caminho, pela falta de instrução, pela falta de ensino. Pessoas que neste momento, meu Pai, estão colocando a culpa em outras pessoas pela sua queda, ou pela sua tristeza, ou pela sua dor. Pessoas que estão colocando, meu Pai, sobre os ombros dos outros, aquilo que é somente ela. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra Satanás e seus demônios, contra o desejo da nossa carne, contra aquilo que vem aos nossos ouvidos. Mas eu oro ao Senhor, Pai. Eu oro ao Senhor que nessa quarta-feira o Evangelho da Paz chegue ao coração deles, e que toda tristeza, toda mágoa, todo rancor, toda raiva, toda ira, meu Pai, todo sentimento contrário venha cair por terra. Se eles não tiveram uma experiência com o Senhor ainda, mesmo dentro da casa de oração, se eles estão vendo pessoas brincando com o Evangelho, dizendo que estão vendo isso e aquilo, mas não veem nada, e por isso se sente, meu Pai, céticos, desprezados, ou se sente diferente dentro da casa do Senhor, que o Senhor, meu Pai, abrace, que o Teu Espírito Santo os envolva e mostre a verdade, em nome de Jesus. Meu Pai, ora ao Senhor. Ora ao Senhor para que dê coragem àqueles que estão vivendo o Seu Evangelho para levar a palavra do Senhor. Eu oro ao Senhor, meu Pai, pelos nossos líderes espirituais. Eu oro pelo pastor Jair, pelo pastor Rogério. Eu oro pelo presbítero, meu Pai, o Senhor José. Eu oro pelo pastor Elvis, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelo corpo de diáconos, meu Pai. Eu oro, meu Pai, pelas missionárias, pelas mulheres, meu Pai, que fortalecem, Senhor, os seus maridos no altar através da oração, da intercessão. Eu oro por esse grupo de intercessão, Senhor, que temos na igreja. Mulheres de Deus que vivem de joelhos, meu Pai, intercedendo, Senhor, por causas, pela igreja, por pessoas. Eu oro por elas, Senhor. Que o Senhor as capacite, que o Senhor as fortaleça. Eu oro pelo ministério de jovens. Eu oro pelos evangelistas, Senhor. Eu oro, meu Pai, pelo corpo da igreja que tem levado a Tua palavra. Eu oro por aqueles que têm levado a Tua palavra através de missões em outros países, em outros estados. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde a palavra é escassa, onde a palavra é proibida, mas destemidamente eles levam sem medo de perder a sua vida, porque eles estão revestidos do capacete da salvação. Eu oro, meu Pai, pelo bairro do Maristela. Meu Pai, nos dá estrutura, nos dá força, para ser um ponto de referência ali, uma luz
o sal para aquele bairro, que nós venhamos levar o seu evangelho de paz ali. Levanta, meu Pai, evangelistas, trabalhadores para a sua obra, pessoas que estão dispostas a amar o Senhor mesmo e levar o teu evangelho. O Senhor disse que a seara é grande, os trabalhadores é poucos, e nós devemos orar para que o Senhor mande trabalhadores. Então eu oro, meu Pai, não só no campo do Jardim Maristela, mas como do Parque Bristo, da Vila Liviero, da Vila Missionária, na Igreja Sede na Saúde. Eu oro pelo pastor Clóvis também, que na sua casa, onde ele tem feito igreja, Senhor, pessoas venham ser restauradas. Eu oro pela casa de cada um deles, Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe o ministério deles e com coragem eles venham permanecer firmes, com caráter íntegro, sem ter, meu Pai, do que se envergonhar, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu entrego a vida de cada um deles em Tuas mãos. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, meu Pai, coloque o conforto no coração do meu tio, que ainda essa semana perdeu a sua mãe. Eu oro pelos irmãos deles que estão com ódio, mágoa no coração, por algum motivo, mas que o Senhor venha mostrar, Senhor, que o amor do Senhor é maior que tudo, que a graça do Senhor superabundou o pecado e que o perdão, meu Pai, vale mais que tudo. Coloca a comunhão, meu Pai, entre pai e filha, entre filha e pai, entre neto e vô. Coloca a comunhão entre irmãos na igreja, Senhor. Que venha haver paz, que venha haver harmonia, para que não venhamos dar brecha para o inimigo trabalhar no nosso coração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos do interior, pelas minhas irmãs, pelas suas famílias. Eu oro por todos eles, Senhor. Oro por aquele que vai ouvir esta live. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha revesti-los de poder e de graça. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Obrigado. Que Deus abençoe vocês.